E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, esse é meu canal e aqui eu conto histórias, curiosidades e histórias curiosas. No vídeo de hoje eu vou continuar contando a história do Brasil. Esse é o nosso terceiro episódio da série. Até agora a gente já viu como era o Brasil antes de 1500, né? E também como aconteceu o primeiro contato entre indígenas e portugueses. Interessante. Mas agora a história começa a ficar mais tensa, porque os portugueses não foram embora. Eles queriam ficar, ocupar a terra. E isso mudou completamente a vida dos povos indígenas e gerou um monte de batalhas. Então hoje tem conflito, estratégia e muita história que pouca gente conhece. Então conta essa, Rafa. Eu vou contar essa, mas antes vou pedir pra você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar seu like nesse vídeo. Por quê? Porque o seu like é muito importante para nós. Nos anos que seguiram depois do primeiro contato entre portugueses e indígenas, o rei de Portugal continuou mandando navios para a ilha de Veracruz, né? Nome que mudou rapidinho quando eles perceberam que não era uma ilha. Eram expedições que tinham o objetivo de explorar o pau-brasil, uma madeira valiosa que era usada para produzir tinta vermelha na Europa. Sim, naquela época valiosíssima. Valiosíssima, não tinha tintura vermelha melhor do que a do pau-brasil. Mas não era só a exploração, eles também queriam conhecer a terra, entender o território, né? E mapear toda a terra de Santa Cruz, como era chamado o Brasil na época. Ou seja, né, Rafa, eles estavam querendo conhecer mais, saber o que podia esperar dali, né? Porém, os marinheiros e mercadores eles se referiam à região como Terra do Brasil, por conta do pau-brasil. Então fala assim, pra onde vai esse barco? Ah, pra Terra do Brasil, Terra Brasilis. Ou seja, o nome Brasil não surgiu assim de um decreto oficial. Ah, não? Embora tivesse um nome oficial, o termo Brasil foi ganhando mais força. Existem registros de 1511 onde o nome Brasil já aparecia. Essa foi surpresa pra mim, viu? Não imaginava que desde 1511 já falava-se sobre Brasil. Falava nesse nome. Mas oficialmente ainda não era. O Arani e os outros membros da sua etnia litorânea acompanharam toda aquela movimentação dos portugueses nos primeiros anos, até porque eles é que faziam o trabalho duro. Naquele momento, a mão de obra deles era usada na base da troca. Os portugueses davam objetos de metal em troca do trabalho dos indígenas. Era o escambo. Porque pra eles, na verdade, o que era metal era diferente, era novo, né, Rafa? Eles não tinham, Não tinham na cultura deles ali, então era algo que realmente valioso pra eles, né? Valiosíssimos. Então ferramentas, espelhos, objetos desconhecidos, né? Tudo em troca de trabalho. Os indígenas ajudavam a cortar a madeira, a transportar até os navios e até indicavam outros lugares onde ela também era encontrada. Para muitos povos, aquilo parecia apenas uma simples troca, mas algo silencioso estava mudando no comportamento deles. Como assim? Começava a nascer uma certa dependência. Quando os portugueses iam embora, Arani e os seus amigos ficavam observando aqueles barcos enormes se distanciando da costa, até desaparecer no horizonte. Ele gostava de observar o movimento da bandeira no vento. Achava bonito aquele desenho se movimentando. O Arani sabia que aquele era um símbolo importante para os homens brancos. Afinal, eles tinham até colocado uma daquelas na aldeia, então o que estava ali na bandeira da Ordem de Cristo usada por Portugal na época. E também tinha sido fixada na terra para a celebração da primeira missa. Algum tempo depois, Arani avistou na costa algumas embarcações se aproximando da praia. Ele achou que eram portugueses, mas percebeu que a bandeira que estava hasteada tinha um desenho diferente. E aí ele pensou, será que não são os mesmos homens voltando? Eram navios franceses, que também estavam interessados em arrumar um pouco do pau-brasil. E não era só eles, os espanhóis também estavam sondando o território. Porque naquela época era comum você sair desbravando por aí outros lugares, né, Rafa? O que tinha pra fazer no planeta, o que tinha pra fazer. Enquanto isso, em Portugal, a coroa percebeu o problema. Se não ocupasse a terra, logo poderia perdê-la para os franceses ou para os espanhóis. Foi então que em 1530, o rei Dom João III enviou a primeira grande expedição colonizadora, liderada por um cara chamado Martim Afonso de Souza. Não era mais uma visita para coletar madeira. Portugal estava disposto a ocupar e colonizar as terras. Só que o custo disso seria muito alto. Então, a solução que eles encontraram foi bem radical. E qual foi, Rafa? Em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território da América Portuguesa em grandes faixas de terra e entregou para pessoas interessadas em investir para desenvolver a região. Ou seja, terceirizou o serviço, né? Eram as chamadas capitanias hereditárias. Já ouviu falar disso, né? Já ouvi falar disso aí, Rafa. Hereditárias porque elas seriam passadas de pai para filho. Eram 15 lotes de terra
terra, 15 capitanias. Funcionava assim: o rei chamava o donatário, que era sempre algum comerciante rico ou alguém da nobreza, né, de Portugal, que tivesse boa relação com a coroa e uma grana também. Aí ele dizia assim: cara, seguinte, toma aqui um pedaço de terra enorme no território que acabamos de descobrir, pode explorar, plantar, desmatar, pode fazer tudo o que você quiser, mas a terra não é sua, é da coroa. Mas você vai administrar, vai ser a maior autoridade da sua capitania, pode cobrar imposto, arrendar terra, ou seja, emprestar, né? Pode ser que você encontre uns indígenas por lá, mas como você vai resolver para tirar eles, é um problema seu. E tem um detalhe: não se esqueça de pagar a minha parte. É, porque nada também é de mão beijada, né, Rafa? Pois é. Então o rei, ele entregou 15 capitanias a 12 capitães donatários diferentes. Não era fácil para esses capitães chegarem e se instalarem por aqui. Primeiro, porque muitos deles nem sequer chegaram a vir ao Brasil, tá? Ou porque era muito caro, ou porque eles tinham medo dos riscos. Outra coisa que dificultava era a comunicação. Como uma capitania era muito longe da outra, não tinha como se comunicar, mandar mensagem, trocar informação, era impossível. Não tinha WhatsApp, né, Rafa? E voltar para Portugal levava meses. Se precisasse de algum socorro militar, então não tinha. Enfim, o governo português dava a terra e o direito de explorar. Isso só. Ou seja, é a cara e a coragem se quiser, né? É. Mas nós sabemos que essas terras não estavam vazias. Nunca estiveram, né, Rafa? Nunca estiveram. Milhares de povos indígenas viviam aqui com seus territórios, suas culturas e suas histórias. E agora, tudo isso começava a ser invadido. O que para os portugueses era terra a ser conquistada, para os indígenas era território ancestral. A casa deles, né, Rafa? A casa deles. Com o avanço das capitanias, a pressão aumentava. Enquanto os territórios eram ocupados, florestas inteiras eram derrubadas e as aldeias precisavam se deslocar. Para muitos, restava apenas uma escolha: resistir ou recuar. Aí já começa a ficar um pouco conflituoso, né, Rafa? É, exatamente, Andy. Não demorou muito para começarem os primeiros conflitos. A presença portuguesa gerou várias alianças e guerras. Os portugueses se aliaram a grupos como os Tupiniquim, enquanto enfrentavam povos como os Tupinambá, frequentemente aliados dos franceses. Antes dos portugueses chegarem, já havia uma rivalidade entre essas duas etnias, mas a colonização ajudou a piorar. Nessa época, as alianças eram formadas e quebradas constantemente, porque para alguns povos, formar uma aliança era uma estratégia de sobrevivência. E na cultura deles, antes dessa chegada dos portugueses, também já era uma sociedade estabelecida, com seus territórios demarcados. Na capitania de Porto Seguro, os portugueses tentaram forçar os indígenas a trabalhar nos engenhos, mas os povos locais não aceitavam ser escravizados. Arani, agora um homem adulto, juntou os guerreiros do seu povo e formou uma forte resistência à ocupação portuguesa. Arani representa todos aqueles que estavam dispostos a lutar para expulsar aqueles homens da sua amada Pindorama. Então eles atacaram os engenhos de cana, destruíram as construções, incendiaram as plantações, tocaram o terror para assustar os portugueses. Se rebelaram, né, Rafa? Se rebelaram. E eles não foram os únicos, não. Outros conflitos também estavam acontecendo em diversos pontos do território. Aliás, existia um grupo que os portugueses temiam muito. Ah, é? Eram os Goitacá, que viviam entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Enquanto outros grupos indígenas faziam alianças com franceses ou com portugueses, os Goitacá não queriam saber de conversa. Não queriam saber de aliança com estrangeiro nenhum. E além disso, eram excelentes guerreiros, considerados como os mais difíceis de enfrentar. Queriam realmente defender a sua área ali, território, né, Rafa? Eles eram ótimos arqueiros e usavam o terreno pantanoso a favor deles. Os portugueses atolavam fácil. O donatário daquela área gastou toda a sua fortuna tentando pacificar a região, mas não conseguiu. Dizem até que ele terminou a vida pobre e derrotado, porque os conflitos eram muito frequentes e impediam que qualquer plantação desse lucro. Era um povo valente, né, Rafa? Sim. Esses conflitos mostraram que os donatários que receberam as capitanias, eles não tinham nem dinheiro, nem soldado suficiente para enfrentar milhares de guerreiros indígenas que conheciam a floresta com uma palma na mão, né? Sim. Então, eles estavam enfrentando muita dificuldade para conseguir fazer dar certo. Na capitania da Bahia, o donatário tentou construir uma vila chamada Vila do Pereira. Dizem que ele foi tão violento com os indígenas locais que em 1547 eles se revoltaram e conseguiram expulsar os portugueses da região. Quando o Coutinho tentou voltar, o navio dele afundou e ele foi capturado pelos indígenas. Quando o rei soube disso, pensou: deu ruim. Ele sabia que se continuasse assim, ia perder o Brasil. O rei de Portugal, então, decidiu que mandaria para cá um cara chamado Tomé de Souza e uma frota com 6 navios, carregando mais de 1000
homens. Nossa! Não eram só marinheiros não, tá? Eram soldados, artesãos, funcionários públicos e até padres jesuítas, porque eles estavam vindo para fundar uma capital e criar o governo geral. O objetivo do rei era usar a força militar para garantir que a colonização não acabasse em um fracasso total, né? Mas o Tomé, ele não estava trazendo apenas gente para cá, ele também estava trazendo um documento chamado Regimento, que era basicamente o manual de como o Brasil deveria funcionar dali para frente. Eram as ordens do rei e elas eram claras. Dizia que a partir da criação do governo geral ia acabar a bagunça das capitanias independentes. Como assim? Acaba a bagunça, ia ser tudo junto, agora vai juntar. A ordem também era pacificar e catequizar os indígenas e incentivar ao máximo a criação de engenhos de açúcar, para que o Brasil desse lucro rápido para a coroa. E enquanto o Brasil começava a existir de fato, muitos dos povos que sempre estiveram aqui começaram a desaparecer para sempre. Só que essa parte da história do Brasil eu conto no próximo episódio. Não acredito, Rafa! Se você quiser que eu continue contando essa história, escreve aí nos comentários, deixa bastante like nesse vídeo, porque o seu like é muito importante para nós. Sim. E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que a gente vai trazer aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um super beijo, até o próximo, tchau!